Pronto. Boa noite! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. E hoje eu vou pedir para você pegar sua apostila, página 8, onde o principal tema é esterificação. Então, o que você vai trabalhar nesse sistema? Então, o tema da aula de hoje, repare que eu vou colocar dois: reações de esterificação e saponificação. Essa segunda parte não tem no material de vocês, vou pedir para vocês acrescentarem. Então, é um material extra que eu estou colocando justamente com o objetivo de preparação correta, tanto para a Federal do Paraná quanto para a prova do Enem. Então, tem alguma coisa que tem coisa que não tem. Então, de qualquer maneira, preciso trabalhar com vocês a esterificação e a saponificação. Repare que esterificação é uma reação que vai produzir o quê? Um éster. A esterificação é uma reação que produz um éster. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma pequena revisão sobre éster, vou ter que fazer uma pequena revisão sobre ácidos carboxílicos e uma pequena revisão sobre álcool. Se bem que álcool está tranquilo, álcool tem hidroxila, terminação ol. Mas os ácidos carboxílicos e os ésteres eu vou ter que revisar com vocês para evitar problemas maiores. Fechou? Então, antes de eu começar a aula, preciso fazer uma mini revisão sobre ácidos carboxílicos. Então, se você gosta de anotar essas revisões, relembrar assuntos antigos, refrescar sua memória, uma boa hora e um bom momento. Então, vamos começar com ácidos carboxílicos. Professor, se esterificação é uma reação que produz o éster, por que você está revisando o ácido carboxílico? Já vocês vão entender, porque um dos reagentes que vai produzir o éster é exatamente o ácido carboxílico. Então, o que é um ácido carboxílico? Então, para começar, o ácido carboxílico é aquele que tem C-O presa a OH. Ou então, de forma simplificada, COOH. Ou de forma mais simplificada ainda, CO2H. Professor, cai muito ácido na prova, cai bastante ácido na prova. Então, é importante que você já tenha o reconhecimento. C-O presa a OH é uma carboxila. Carboxila. COOH é a mesma representação, só que de forma simplificada, e CO2H mais simplificada ainda, numa forma molecular. Ácido carboxílico. Qual é a terminação de um ácido carboxílico? Ico. Aí, como é que eu dou a nomenclatura oficial? A palavra ácido mais a raiz. Lembrando que para um carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pente, vai. Meio, tipo da ligação. Se for simples, é an, se for dupla, é en, se for tripla, in, se for duas duplas, de en. E qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. O ácido carboxílico vai ter a terminação ico. Só que se você analisar o pé da letra, eu vou ter ácido metanico, etanico, propanico, butanico, pentanico. Fica muito estranho. E aí a língua portuguesa pede para você acrescentar a letra O entre o meio e a terminação ico. Então, em vez de metanico, metanoico. Em vez de etanico, etanoico. Em vez de propanico, propanoico. É dessa forma que você tem. Agora, uma coisa para vocês nunca esquecerem. A nomenclatura usual. 4 ácidos vocês precisam saber. Ácido mais a origem. E essa origem, ela é histórica. Muito tempo atrás já usavam essas nomenclaturas e elas permanecem nos dias atuais. Prontos para anotar? Então, isso aqui é uma revisão sobre nomenclatura e formulação de ácidos carboxílicos. Pois bem, eu vou trazer alguns ácidos agora na tela e vocês vão colocar as nomenclaturas, tanto oficial quanto usual. De qualquer maneira, está tudo aí. Então, vamos começar assim. Os primeiros 2 ácidos carboxílicos, começando com esse aqui na ponta. Primeiro, C-O presa OH é um ácido carboxílico. Agora, quantos átomos de carbono eu tenho no primeiro ácido? Só voltar um pouquinho, acho que deu uma travada. Voltou. Um carbono. Qual que é o meio para um átomo de carbono? Aliás, a palavra ácido, aí eu tenho um carbono met. Como só tem um carbono, não pode ter dupla, tripla, porque essa dupla, tripla só vale entre carbonos. Como só tem um, o meio só pode ser an. E qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. Só que como fica ácido mínico, o que é
língua portuguesa pede para você colocar a letra O. Então, você vai ter o ácido metanoico. Só que esse ácido metanoico, ele tem um nome usual. Ele é encontrado na formiga, ele é encontrado na vespa e é encontrado nas folhas de urtiga. Alguém recorda qual é o nome desse ácido? Ele é chamado de ácido fórmico. Ácido fórmico. Ponto. Resolve esse sistema. Então, o nosso ácido, aí esse ácido é o chamado ácido fórmico. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, segunda estrutura. C dupla O presa OH. Eu tenho um ácido carboxílico, 2 átomos de carbono. Então, começa com ácido, repara lá, começa com a formiga, lá para lembrar que é o ácido fórmico da formiga. Agora, você tem a palavra ácido, 2 carbonos, eu tenho et, tipo da ligação, simples an, e qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. Só que entre o meio e a terminação ico, o que você vai acrescentar? A letra O. Então, você vai ter o ácido etanoico. Fechou? Agora, esse ácido etanoico, ele tem um outro nome especial. Qual é o nome especial desse ácido etanoico? Vou dar a dica. Ele é encontrado no vinagre. Qual é o nome especial do ácido etanoico? Ele é chamado de ácido acético. E onde que eu encontro o ácido acético? A imagem está por cima. Veio. Estou aqui, peraí, vamos colocar para cá. O ácido acético encontrado no vinagre. Ponto, resolve esse tipo de sistema. Então, quando você mexe com esses compostos químicos que envolvem ácidos carboxílicos, você trabalha com esse tipo de processo. Fechou? Agora, vamos pensar numa outra forma. Vamos pensar em outros ácidos carboxílicos. E aí eu vou começar a testar vocês um pouquinho. Como é que você daria nomes para esses 2 ácidos que eu tenho aqui? Então, vamos com calma. Primeiro, 1, 2, 3 carbonos. Se vocês quiserem já colocar ali no chat para mostrar que estão participando da aula, é importante esse processo. Então, o que nós vamos encontrar? Então, para você encontrar esse processo, deixa eu só colocar aqui de volta. Aqui. Então, para você entender a lógica, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Começa com a palavra ácido, 3 átomos de carbono. Qual que é a raiz para 3 carbonos? Aí você coloca prop, vem a prop, mais o tipo da ligação, que é o simples an, e qual é a terminação para o ácido carboxílico? Oico. E aí coloca a letra O, ácido propanoico. Fechou. Então, até a Luana, isso. A Luana já colocou o propanoico. Só cuida, Luana, que para ser a nomenclatura correta tinha que ser ácido propanoico. Não só colocar o propanóico. Tem alguns detalhezinhos que é importante que vocês não esqueçam aí. Só que o ácido propanoico, ele tem um nome usual. Muitos de vocês andam esquecendo esses ácidos. Ele é chamado de ácido propiônico. Pro, formador, pion, gordura. E hoje você encontra uma boa quantidade de ácido propiônico em ração de animal de estimação. E hoje tem alguns animais que comem melhor do que a gente. Então, a ração, ela tem restos lá, restos não, tem incorporação de picanha, tem alcátara, nossa, tem, como é que é lá, espetinhos de suínos e etc e tal. Mas grande parte das rações premium, essas rações mais caras, elas contêm ácido propiônico. E aí, para fechar essa primeira parte da revisão, nós temos esse ácido. Agora eu vou pedir para vocês anotarem primeiro e depois eu coloco as devidas respostas. Então, como é que você vai colocar o nome desse composto? Então, só não esqueçam que ele começa com ácido. 1, 2, 3, 4 carbonos. Coloca 4 carbonos, vê o tipo da ligação e coloca a terminação ico com a letra O. Logo, a gente já colocando as respostas, qual é o nome desse composto? Então, você vai ter a palavra ácido, mais 4 carbonos but, simples an, terminação ico, mais a letra O, butanoico. Só que esse ácido butanoico, ele tem um nome de origem. Qual é a origem do ácido butanoico? Inclusive, o ácido but, ele vem do inglês butter, que é exatamente o chamado ácido butírico. E onde que eu encontro o ácido butírico? Na manteiga rançosa. Esses 4 nomes vocês devem memorizar. E aí, para facilitar a minha vida e a vida de vocês, eu faço o seguinte, eu coloco um resuminho, ó. Anotem isso. Para quem anotou as nomenclaturas, não tem problema, mas se você quiser colocar os 4 nomes de origem, que precisam ser memorizados, eu coloco numa única tela. Então, o ácido que tem um carbono, aquele da formiga, ácido fórmico.
O ácido que tem 2 carbonos, olha a dica prática, o ácido que tem 2 carbonos é o ácido acético, ET, olha o ET aparecendo na própria estrutura, ET, 2 carbonos. Quando ele tiver 3 carbonos prop, aí já fica fácil lembrar prop 3, e quando ele tem 4 carbonos, ele vai ser chamado de ácido butírico, fórmico, acético, propiônico e butírico. Professor, eu tenho que decorar isso? Já deveria ter decorado lá no comecinho da matéria, e para quem aí veio desde o começo do ano, 2 vezes você já viu esse assunto. Então, 2 vezes você já deveria ter decorado. Fechou? Agora, e se eu tivesse uns ácidos estranhos? Então, vou aproveitar essa aula, que é uma aula bem curtinha, vou aproveitar e fazer um resuminho básico e um aprimoramento de nomenclatura. E se aparecesse, porventura, numa prova, alguns ácidos especiais? Dá uma olhadinha nesses 3 ácidos que eu coloquei na tela. Vamos colocar uma nomenclatura um pouquinho elevado em termos de aprimoramento. Então, vamos fazer um aprimoramento, aprofundamento de nomenclatura. Como é que nós vamos mexer com esses sistemas? Então, butanôico, tá, fechou. Propiônico, ração e butírico, que mesmo é manteiga rançosa. Então, o ácido butírico, ele vem de butter, que significa manteiga rançosa. Então, manteiga. Se colocar manteiga já é o suficiente para você fazer a lembrança, é o que o vestibular vai cobrar de vocês. Então, o propiônico encontrado em ração de animal e o butírico encontrado na manteiga. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, olhem bem essa primeira nomenclatura. Alguém arriscaria o nome desse composto? Professor, o que eu tenho de especial? Repare que eu tenho, só que eu deixei virado, ó. C dupla O presa OH, C dupla O presa OH. Eu tenho 2 vezes a carboxila no mesmo composto. Tá, professor, qual é o problema? Nenhum problema. Por quê? Vamos para a lógica. Eu tenho ácido, então, veja bem, aparece o ácido ali, tem simples ligações AN, e como tem 2 vezes a carboxila, dioico. Se tivesse só 2 carbonos, seria o ácido etanoico. Etanoico, ácido acético. Mas como tem 2 vezes a carboxila, ácido etanodioico. E ele é chamado no comércio, mas ele não precisa saber, de ácido oxálico. Inclusive, o ácido oxálico está presente no espinafre, está presente no tomate, está presente no abacaxi. Excesso de ácido oxálico pode ocasionar o chamado cálculo renal ou a pedra no rim. Então, para quem já tem algum problema renal, que tem facilidade em cálculo renal, tem que evitar tomate, abacaxi, carambola, uma curiosidade. Para quem tem problema, ou para quem já teve problema sério renal, e para quem faz hemodiálise, existe uma fruta que é fatal. Se alguém faz hemodiálise e come uma carambola, ela morre. Há produtos naturais, produto natural para quem tem problema renal, morre. Então, a carambola é uma fruta fatal para quem tem problema renal. Então, se vocês procurarem depois pesquisarem ácido oxálico, carambola, e para quem faz hemodiálise, é fatal. Então, as pessoas que têm problema renal e têm que evitar alimentos com ácido oxálico, mas principalmente a carambola, é um fruto proibido. Se lá na Bíblia tinha um fruto proibido, para quem tem problema renal, esse fruto proibido existe e é a carambola. Então, agora, uma outra nomenclatura. Quero ver como é que vocês estão nesse nível. Essa cadeia tem tudo o que você precisa lembrar de nomenclatura e de revisão. Eu vou voltar muito além. Essa cadeia é uma cadeia aberta, ela é uma cadeia ramificada, porque tem um radical preso, ela é uma cadeia insaturada, porque ela tem dupla ligação. Agora, como é que eu vou fazer a nomenclatura desse composto? Então, só para lembrar as regrinhas. Achar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então, eu vou encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Já sei que a minha cadeia principal tem 6 carbonos. Temos um radical. Como é que é o nome desse radical? Qual é o nome desse radical representado por um CH3? Metil. E como essa dupla ligação e o radical, eles podem trocar de posição na cadeia principal, eu sou obrigado a numerar tanto a posição da dupla, quanto a posição do radical. Então, como é que ficaria o nome dessa criatura? Então, o nome dessa criatura ficaria ácido. Aí, 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho um radical. Qual é o nome desse radical? Metil. 6 carbonos X. 1, 2. No carbono
2 eu tenho uma dupla ligação, portanto, em, e qual é a terminação para o ácido carboxílico? Ico. Então, eu tenho como nomenclatura ácido 3-metil-X2-enóico. Ah, professor, mas que estranho. Vocês conseguem enxergar essa nomenclatura se caísse isso numa prova. Porque se ele desse esse composto, ele ia falar assim, esse composto tem a nomenclatura de ácido 3-metil-X2-enóico. O que você olhar? 3-metil. 1, 2, 3. Opa, tem um metil aqui. No carbono 2 tem uma dupla ligação. 1, 2 tem uma dupla ligação. A cadeia principal tem 6 carbonos? Tem. É um ácido carboxílico? Sim. Portanto, resolve o nosso processo. Pergunta, poderia ser 2-hexanoico? Não. Veja bem, 2-hexanoico? Não, porque eu tenho dupla ligação. Quem escreveu ali é Luana. Como eu tenho dupla ligação, qual é o meio para dupla? Em. Agora, se você colocasse ácido 3-hexenóico, aí sim. Então, aí tudo bem. Então, ácido 3-metil, 2-hexenóico, aí poderia, sem problema qualquer, porque ainda aí o PAC recomenda esse tipo de nomenclatura, só que recomendação não é obrigação. Então, se você colocasse ácido 3-metil, 2-hexenóico, estaria correto, mas hexanóico com an não pode, porque eu tenho a dupla ligação. Então, aí fica mais prático esse sistema. E a última nomenclatura é um ácido que vai aparecer e que já apareceu várias vezes na prova do Enem, é um ácido C-OH. Só que ele tem benzeno. E como eu tenho benzeno como óico, a princípio ficaria ácido benzenóico. Benzenóico. Fica estranho, né? E aí entra em cena a eufonia da língua portuguesa. Em vez de falar ácido benzenóico, esse composto vai ser chamado apenas de ácido benzoico. Ácido benzoico. Ele é muito encontrado em produtos como conservantes de bebidas lácteas, então, iogurte, esses materiais que têm lactobacilos vivos, também encontrado em alguns shampoos que evitam a calvície. Então, pode ser encontrado em uma série de compostos aí, mas são compostos que apresentam nomenclaturas especiais e que vão aparecer em algum momento da aula de hoje. Então, já fiz essa cobrança, digamos, um aprimoramento de nomenclatura de ácidos. Pois bem, na hora que você já viu toda essa parte de ácidos, nós vamos evoluir agora para os ésteres. Lembre-se que o título da aula de hoje é esterificação. Esterificação é uma reação que produz o quê? Éster. Esterificação é uma reação que produz éster. Então, vamos lá. O que é um éster? A princípio, o éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico, em que você substitui o hidrogênio do ácido carboxílico, lembrando que ácido era C-O-3-OH, e agora C-O-3-O e um radical. O que é um éster? É um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela retirada do hidrogênio pela substituição de um radical. Ou seja, éster é um composto derivado de ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio por um radical. Professor, que radical? Qualquer radical. Metil, etil, propil, fenil, benzil, vinil, qualquer radical entra no lugar desse hidrogênio. Como que eu faço nomenclatura para éster? Então, os ésteres, eles são tão derivados de ácido carboxílico que a nomenclatura necessita do ácido. Por isso que eu fiz essa revisão de ácido para vocês compreenderem os ésteres. Professor, mas a aula de éster, por que se deu revisão de ácido? Por esse motivo. Porque éster é um composto derivado de ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio por um radical. Como eu vou substituir hidrogênio por um radical? Nada melhor do que trocar a terminação ico do ácido correspondente para átomo. Professor, como assim ico para átomo? Vamos lembrar desses ácidos que vocês acabaram de montar comigo. Ácido etanóico. Etanóico. Troca ico para ato, vai virar o quê? Etanoato. Ácido acético. Troca ico para ato, vai virar o quê? Acetato. Propanóico. Propanoato. Butanoico. Butanoato. Pentanóico. Pentanoato de o nome do radical. Então, por isso que eu trago essa revisão para vocês. Então, éster, ele é um composto derivado de ácido pela substituição do hidrogênio por um radical. Como é que eu vou dar a nomenclatura? Então, eu tenho que saber de qual ácido que ele veio, troco a terminação ico desse ácido para ato, preposição de e o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. Fechou? Vou te dar exemplos. Quer ver?
inclusive exemplos mais práticos para vocês compreenderem a ideia. Eu tenho esse composto aí, C dupla O presa O e um radical. Nós temos um éster. O éster é caracterizado pela carbonila presa a oxigênio. Isso é uma carbonila. Cuidado. Ah, professor, mas não é uma cetona? Cetona tem carbono em ambos os lados. Professor, mas não poderia ser um éter? Um oxigênio eternamente preso entre radicais? Até poderia, mas aqui C dupla O não é um radical alquila, não é um metil, etilpropil, tem uma carbonila e um outro radical. Então, éster, C dupla O presa O e um radical. Então, como é que você daria o nome oficial e o nome usual para esse éster que eu acabei de colocar na tela? Então, para vocês compreenderem essa ideia, nós vamos fazer o seguinte. Então, qual é o ácido que deu origem? Qual é o ácido que deu origem? Então, para vocês entenderem o ácido de origem, eu vou pensar o seguinte, ó, CH3, CH2, C dupla O presa O, se no lugar da minha mão tivesse um H. Então, veja bem, se no lugar da minha mão tivesse um H. Eu vou colocar esse H que fica mais fácil. Pronto. Agora o H está aí. Então, se no lugar da minha mão tivesse um H e o H apareceu, como é que você daria nome para esse ácido agora? Volta nas telas anteriores. Qual é o nome desse ácido? Então, você vai pensar o seguinte, tem 3 carbonos prop, simples ligações an, terminação oico. Esse é o ácido que deu origem. Porém, quando eu apresentei a tela, não era isso não. O que eu vou colocar no lugar desse hidrogênio? No lugar desse hidrogênio, nós temos um radical. Então, o que eu faço agora? O ácido que eu dei origem é o propanoico. Troco a terminação ico para ato, então vai virar propanoato, preposição de, e o nome desse radical. Como é que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Etil ou etila. Então, o nome oficial para esse composto, propanoato de etila. Professor, o nome oficial, sim, porque ele vem do ácido propanoico. Agora você anotou aí. Qual que é o nome de origem do ácido carboxílico que tem 3 carbonos? Propiônico, aquele da ração dos animais. Propiônico. Troca o ico para ato do propiônico, vai ter o quê? Propionato de etil ou propionato de etila. Esse A pode aparecer ou não na prova, então ele é opcional. Pronto, resolve nomenclatura de éster. Ah, professor, não é difícil. Não é difícil, mas é um pouco mais trabalhoso. Professor, tem mais exemplo? Lógico que tem mais exemplos. Então, veja bem, um outro éster bem famoso no nosso dia a dia. Esse éster aqui, ele tem o aroma artificial do morango. Então, cremes corporais, shampoo, condicionadores, cosméticos de uma fórmula geral, doces, nossa, aroma artificial de morango, bala, pirulito, chiclete, creme, morango, não tem morango, tem esse composto aí. E qual é o nome desse composto? Primeiro, C dupla O presa O é um éster. C dupla O presa O é um éster. Então, para a nomenclatura do éster, eu tenho que saber de qual ácido que ele veio. E como é que eu vou descobrir o nome do ácido? Eu vou ter que verificar o seguinte, ó, se no lugar da minha mão tivesse um H. Peraí, no lugar da minha mão tiver um H, por que não colocar esse H? Ponto, tá aí o H. Fica mais fácil para você enxergar. Eu tenho o ácido carboxílico da minha origem. Qual é o nome desse ácido que tem 2 carbonos, tanto o nome oficial quanto o nome usual? Mas vamos nos organizar. Eu vou pedir o nome oficial primeiro. 2 átomos de carbono et, simples ligações an, mais a terminação ico com a letra O, etanoico. Só que agora eu vou substituir esse hidrogênio vai sumir daqui, e eu vou colocar um radical no lugar. Portanto, não temos mais etanoico. O que eu faço agora? Eu troco ico prato, para virar etanoato de, e aí eu quero ver se vocês lembram algumas coisas. Deixa eu só colocar aqui minha caneta. Vou colocar a caneta vermelha e vamos colocar o marca-texto aqui, ó. Deixa eu ver se foi. Vermelho tá aqui, ó. Como é que é o nome desse radicalzão aqui, ó? Para, respira e pensa. Nossa, professor, olha o tamanho desse radical. Como é que eu vou saber um negócio desses? Lógica, química orgânica tem uma loja tremenda. Então, vejam bem. Eu tenho quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 1 carbono metil, para 2 etil, para 3 propil, para 4 butil. Ah, professor, então é um etanoato de butila. Só que o butil ou butila tem 4 radicais diferentes. Lembrando, se todos os carbonos estivessem enfileirados, um atrás do outro, como se fosse uma filinha, ele seria chamado de N-butil.
N de normal. Todos os 4 carbonos enfileirados, coisa que eu não tenho aqui. Agora, existe um outro radical chamado sec-butil. Sec, porque o carbono do radical está preso a um carbono secundário. E se vocês observarem bem aqui, ó, lá está preso ao oxigênio, que não vale, ele só preso ao carbono. Então, ele não é um carbono secundário, portanto, não é o sec. O terci ou terc-butil é preso no carbono terciário. E como aqui não é um carbono terciário, não pode ser o terci ou terc-butil. Portanto, o que sobra? O isobutil. Até aqui a gente já colocou como resposta, está travando muito só para mim, mas eu acho que está com problema de estabilidade no Google. Eu vi aí que está tendo problema de troca de processador, essas coisas do gênero. Mas se travar, me avisem, que eu estou vendo também que está travando no meu aqui. Então, eu estou parando à medida do possível. Então, aí o que acontece? Então, vamos trabalhar, para mim também entendi. Mas vamos continuando, o meu também está travando, então deve ser a central mesmo. Então vamos lá, agora melhorou. Qualquer coisa que não travar, eu paro, depois eu retomo, não tem problema qualquer. Então vamos voltar. Eu tenho um radical que tem 4 carbonos, só que não é o N, não é o sec, não é o terc, só pode ser o isobutil ou isobutil. Então eu tenho o etanoato de isobutil ou isobutil. Só que o etanóico tem outro nome, que é o chamado acético. Troca ico para ato, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o acetato de isobutilo, que é o aroma artificial do morango, encontrado em cosméticos e encontrado em vários alimentos. Essa é a parte dos ésteres. Agora, quero ver se você realmente entendeu. Quero que você me dê o nome oficial, só o nome oficial desse composto que eu coloquei numa representação de linhas, fazendo uma leitura do futuro próximo. Em janeiro, vocês vão ter prova do Enem, em fevereiro, vocês vão ter prova da Federal, e para quem vai para a segunda fase em Química, lá em abril, todos vão para a segunda fase, obviamente, mas para Química, lá em abril, imagina que você pega a prova, abre a prova, primeira questão, dê o nome oficial para esse composto. Quero ver se vocês compreenderam essa nomenclatura de éster. Vou aguardar um pouquinho, quero que vocês coloquem essas nomenclaturas. Professor, e se escrever errado, não tem problema. Eu prefiro 1.000.000 de vezes que vocês compreendam nos erros, mas que continuem a insistir nesse processo até que vocês compreendam a matéria como um todo. Fechou? Eu quero que vocês me deem a nomenclatura desses materiais. Então, como é que ficaria a nomenclatura desses compostos? Só baixar aqui. Pronto. Então, primeiro, eu tenho que saber qual ácido que deu origem. Qual é o ácido que me deu origem? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na origem, 5 carbonos. No lugar da minha mão, imagine que eu tenha um H, aqui eu não vou fazer a troca não, aqui tem um H. Qual é o nome do ácido que tem 5 carbonos? Pente, simples, terminação oico. Pentanóico. Só que agora não é mais um ácido, troca o ico para ato, vai virar pentanoato de... E como é que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Etil ou etila. Portanto, o que você encontra? Perfeito. Quem colocou ali? Vinícius, Aluana, Murilo, pentanoato de etila. Esse é o nome correto desse éster. Ponto. Fecho esse material só para colocar a resposta aqui, ó, pente, simples, aí eu tenho o ico que vai para ato, pentanoato de etil ou etilo. Ponto, resolve esses sistemas. Então, por que eu falo em esterificação? Porque os ésteres, eles são muito importantes no nosso cotidiano, começando na parte de alimentação e cosméticos, aqui, ó. Olha que maravilha, hein? Para quem não jantou, ou para quem está com aquela fome, ou para quem já jantou alguma coisa, tá louco atrás de um doce, olha só que maravilha isso aqui. O universo dos doces. Aqui tem tudo artificial, tudo que você possa imaginar. Tem corante artificial, tem a parte dos aromatizantes artificiais. Você pega, nossa, aqui tem uma bala de goma de limão. Tem limão lá dentro? Lógico que não. Nossa, aqui tem um confeito de morango. Lá dentro não tem morango, tem acetato de etila. Nossa, tem um pirulito de banana. O que tem lá dentro? Outra substância derivada de ácido carboxílico, chamado de ésteres. Só que quando eu falo em ésteres, esses ésteres que você utiliza de cadeia pequena são muito usados na indústria alimentícia e na indústria cosmética. Mas eu posso ter também aplicações para ésteres de cadeias grandes. Só que antes de começar as cadeias grandes, eu preciso novamente voltar em ácidos carboxílicos de cadeias grandes. Só que esses ácidos carboxílicos de cadeias grandes têm um nome especial. Eles são chamados de ácidos graxos.
Portanto, a biologia trabalha muito com essa expressão de ácido graxo. Mas o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. Um ácido graxo é um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. Por quê? Porque a partir de 11 carbonos, esses ácidos são insolúveis em água. Vocês vão lembrar de uma aula, da apostila 2, que foi propriedades de compostos orgânicos. E uma dessas propriedades é solubilidade. Até 10 átomos de carbono, o meu composto é solúvel. A partir de 10 carbonos, ele se torna insolúvel. Então, aqui nós temos exemplos de ácidos graxos. Ácido palmítico, encontrado no óleo da palma, ácido esteárico, encontrado no óleo da soja, e ácido oleico, encontrado no azeite de oliva. Então, repare que nós vamos encontrar alguns desses produtos com facilidade em óleos e gorduras. Óleos e gorduras. Professor, mas isso aqui é um óleo e uma gordura? Na realidade, eles são encontrados, mas grande parte do que você vai encontrar dos ésteres de cadeias grandes, eles são originados de ácidos carboxílicos, que são chamados de ácidos graxos, porque a cadeia é longa. Essa é a ideia que você tem. Porém, quando eu tiver um ácido carboxílico longo, cadeia grande, você vai formar um éster especial. E esse éster especial, ele é chamado de glicerídeo ou de triglicerídeo. Vocês vão entender por que é chamado de triglicerídeo. Onde que você já viu triglicerídeos em algum momento da sua vida? No exame de sangue. Muitas vezes, quando você vai fazer exame de sangue, o médico pega o exame de sangue, o que aparece lá? Ele aparece o seguinte: vou ter que fazer um exame de sangue. Então, vamos fazer. Aí você faz o exame de sangue, tira o sangue, faz aquele escândalo lá no laboratório, porque não gosta de sangue, não gosta de agulha, aquelas coisas do gênero. Pega o exame, o que se faz? Você pega aquele envelope e abre, como se você entendesse daquele exame. Aí você olha assim, nossa, aqui tá bom, porque tem uma referência, aqui tá bom, nossa, aqui tá muito baixo, nossa, acho que eu vou morrer, nossa, aqui tá muito alto, nossa, acho que eu vou ter um infarto, não sei o que lá. Aí você fica todo preocupado, e você entra no Pai Google para ver o que é quando tem uma coisa abaixo ou acima, e lá dá um diagnóstico assim, você vai ter um câncer terminal, você tem um infarto, daqui a 2, 3 horas você vai morrer. E aí chega no médico, o médico fala assim, tá tudo bom, tá bem, tranquilo, pode ir embora. Aí você fica assim, mas doutor, mas ele não tem problema não, isso é normal para quando você tem esse tipo de dieta, essas coisas do gênero. Então, lá no teu exame de sangue, triglicerídeos. Agora, se o triglicerídeo estiver alto, aí é um problema, porque você tem colesterol alto, aí você tem triglicerídeos altos, você pode ter acomodação de placas de gordura em artéria, hipertensão, diabetes e outras comorbidades clássicas pelo aumento da quantidade de triglicerídeos no sangue. Aí tem que tomar um cuidado. Só que o que é um glicerídeo? São ésteres derivados de ácidos graxos com glicerídeo. Ou seja, em outras palavras, o que é um triglicerídeo ou um glicerídeo? É um éster de ácido graxo. Repare que o éster ele é um produto derivado de ácido pela substituição do hidrogênio e a entrada de um radical. Se você tiver um ácido graxo, repare que o ácido graxo ele tem que ter um X maior do que 10, no mínimo 11. Se eu pegar esse ácido, reagir com álcool, que no caso da biologia é o glicerol ou a glicerina, que é esse composto aqui, o propanotriol. Então, se o ácido graxo reagir com a glicerina, vai produzir ou um óleo ou uma gordura. Geralmente, quando você tem um nível de triglicerídeo alto, significa que você tem muita gordura no sangue, isso pode acarretar placas, aí as artérias ficam menos espessas, o sangue sai com pressão, aumenta a hipertensão, pode ter infarto, pode ter problemas do coração e assim vai. Então, o problema do triglicerídeo alto é exatamente comida com muita gordura ou algum órgão produzindo gordura. Então, o fígado está engordurado lá e manda essa gordura para o sangue. Então, aqui você tem um glicerídeo. Só que quando eu falo em triglicerídeos, eu vou falar em duas grandes espécies, óleo e gordura. E qual é a diferença entre óleo e gordura? Eu te dou as duas diferenças nessa tela. Isso aqui não tem no material de vocês, eu estou colocando como matéria à parte para deixar igualzinho a da turma da manhã. Então, para quem estuda amanhã da noite, não vai fazer diferença qualquer. Então, eu montei uma pequena tabela. Gordura e óleo. A princípio, há um bom tempo atrás, a biologia, bem claro, classificava a gordura do reino animal e óleo do reino vegetal. Essa era a definição da biologia. Gordura era do reino animal e óleo do reino vegetal. Só tinha algumas coisas que não batiam bem. Por exemplo,
óleo de baleia. Se óleo é do reino vegetal, eu quero saber de que árvore que nasce uma baleia. Ou então, você tem gordura de coco. Agora é modinha nessas dietas, gordura de coco. Se gordura vem do reino animal, eu quero saber qual é o animal que é o coqueiro. E aí não batia. Então, eles mudaram. Aí mudaram pelo seguinte fato. O estado físico. A 25 graus e uma atmosfera. Se estiver no estado sólido, é uma gordura. Se estiver no estado líquido, é um óleo. Quer ver exemplo de casa? Manteiga. Qual que é o estado físico da manteiga? 25 graus e uma atmosfera sólida. Azeite de oliva. Qual é o estado físico do azeite de oliva? Líquido. Portanto, ele é um óleo. Então, se estiver no estado sólido, é gordura. Se estiver no estado líquido, é um óleo. Porém, a química tem uma outra diferença. Se você analisar o seu éster e perceber que o seu éster é derivado de um ácido que tem apenas simples ligações. Se ele só tiver simples ligações, ele vai ser uma gordura. Então, de uma forma geral, gorduras são aquelas que são predominantemente saturadas. Agora, se você encontrar uma dupla, duas duplas, três duplas, ele vai ser um óleo. Tanto que existe um óleo bem famoso aí, chamado ômega 3. Por que tem esse 3 no ômega? É a posição da dupla. Tem um outro ômega, que é ômega 3,6. Tem ômega 3,6,9, 12, tem vários. Esses números que aparecem no teu óleo indica a posição da dupla ligação. Nossa, estou tomando ômega 3, mas o que é ômega? Ômega é um óleo. E por que ele é chamado de 3? Posição da dupla ligação, com uma regra especial que eles têm lá. Ômega 3,6 tem duas duplas ligações, uma no 3 e uma no 6. Então, se o teu éster de ácido graxo for predominantemente saturado, é uma gordura. Se ele tiver várias duplas ligações, ele vai ter um óleo. Agora, se você ficar no intermediário, você precisa de uma informação a 25 graus. Se for sólido, certeza que é uma gordura. Se for líquido, certeza que é um óleo. Então, assim funciona esse tipo de procedimento. A gordura hidrogenada seria o quê? Boa pergunta. Vai ter uma das próximas telas aqui. A gordura hidrogenada, ela não existe na natureza. E aí o que acontece? Se óleo, ele tem duplas ligações, e se eu quebrar todas essas duplas ligações, eu vou ter uma cadeia saturada. Então, eu consigo transformar um óleo em uma gordura? Sim, mas de forma artificial. Professor, se eu esquentar a gordura, não vai... Não. Se você esquentar a gordura ou esquentar o óleo, ele se transforma em outras substâncias, inclusive tem algumas substâncias tóxicas que causam problemas estomacais, essas coisas do jeito. Por isso que fritura com óleo tem que ser sempre novo. Ah, não, mas eu guardo o óleo para a semana que vem, porque daí semana que vem eu vou fazer outra fritura, aí você frita a batata, frita bife, ou então frita bife, depois frita a batata, aí a batata fica um gosto de bife, aquelas coisas do gênero. Então, o óleo deveria ser sempre novo para fritura, porque na hora que você eleva a temperatura, existem decomposições de substâncias. Mas já, Lúlia, eu vou chegar nessa gordura hidrogenada, só uma questão de tempo. Agora, como é que eu formo um óleo ou uma gordura? Agora, isso aqui não precisa anotar, é só para colocar, isso aqui precisa, isso aqui é importante. Ó. Então, o que nós temos? Um ácido graxo, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico que tem mais do que 11 carbonos. Reage com a glicerina e vai produzir o triglicerídeo mais a água, porque a reação ela não é tão simples para vocês anotarem. Se você quiser anotar, esteja à vontade, mas de qualquer maneira, professor, ó, essa frase aqui em cima, ó. Só essa frase aqui, ó, Luana. O ácido graxo reage com glicerina, produzindo o triglicerídeo mais a água. Então, o ácido graxo reage com glicerina, produzindo o triglicerídeo mais a água. Essa frase é importante anotar. Agora, não vai anotar essa reação, não precisa, não tem necessidade, porque nenhuma prova vai pedir para vocês fazerem esse tipo de montagem. Mas o que acontece? Por que ele é chamado de triglicerídeo? Porque a glicerina, ela tem 3 hidroxilas. Repare que é um álcool que tem 3 carbonos e cada carbono tem uma hidroxila. Então, para tirar o hidrogênio desse álcool, eu vou precisar de 3 ácidos graxos. 3 ácidos graxos. Por isso que é triglicerídeo. Eu vou pegar um ácido graxo que tem 16 carbonos, o ácido palmítico, ele vai reagir com a glicerina e vai produzir o tripalmitato de glicerila. Olha que nome bonito, hein? Alguém já comeu tripalmitato de glicerila? Talvez com esse nome não, mas com outro nome sim, manteiga.
A manteiga nada mais é do que o tripalmitato de glicerina. Então, olha só que bacana, um dia que vocês estiverem assim, na mesa, com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó, um monte de gente assim, faça a seguinte frase. Alguém, por gentileza, me passe o tripalmitato de glicerina. Hã? O que é isso? Nossa, alguém está trazendo drogas para casa. Tripalmitato de glicerina nada mais é do que a manteiga. Faça esse teste em casa. Alguém, por gentileza, me passe o tripalmitato de glicerina. Manteiga. É simplesmente essa a reação lá no mundo animal, lá na natureza, que vai produzir a manteiga. Então, a manteiga ela é produzida pelo homem, não existe manteiga na natureza. Então, essa manteiga, o ácido graxo reage com a glicerina, produzindo o tripalmitato de glicerina, que é a manteiga. Só que, professor, mas eu tenho colesterol, não posso comer manteiga. Aí, correto. Quer ver uma outra curiosidade? O colesterol é uma molécula exclusiva do reino animal. Então, manteiga tem colesterol, ovo tem colesterol. Agora, margarina não tem colesterol. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, azeite de oliva não tem colesterol. Por quê? Porque estão no reino vegetal. O colesterol é exclusivo do reino animal. Então, se você pegar uma maionese, por exemplo, está escrito no rótulo assim, 0% de colesterol. Não tem como ter colesterol, porque aquela maionese é derivada de óleo, e o óleo é vegetal. Nossa, peguei uma margarina. Não tem colesterol. Lógico que não. A margarina vem de óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, não pode ter colesterol. O colesterol é uma molécula exclusiva do reino animal. Então, se você tem algum problema de colesterol no organismo, você vai ter que trocar a manteiga pela margarina. Você vai ter que trocar a banha de porco, a saudável banha de porco, para algum tipo de óleo, azeite de oliva, azeite de canola, essas coisas do gênero, para você trabalhar com a base da alimentação. Ácido palmítico tem alguma a ver com palmito? Não. O ácido palmítico tem a ver com palma. Se bem que o palmito pode ser encontrado na palmeira. Então, a palmeira, ela tem, se você descascar, vai ter lá dentro aquele miolo pode ser chamado de palmito. Mas eu não sei se palmito, a palavra palmito vem de palma, mas o ácido palmítico vem do óleo da palma, da palmeira. Aí sim, agora palmito não tem ideia não, mas dá uma procurada depois, pode ser até que tenha, mas eu desconheço. Então, isso aqui é a manteiga. Agora, o que eu posso fazer com essa manteiga? Nossa, comprei manteiga, não sei o que fazer com ela. Você pode fazer o seguinte, ó. Próxima reação. Aliás, antes da manteiga, então eu estou com colesterol alto, não posso comer manteiga, não posso comer ovo. O que eu posso colocar no lugar? Maionese ou margarina. Aí, não sei quem perguntou ali em cima, deixa eu ver lá, sobre gordura hidrogenada. Ô, Lúlia, agora vem tua resposta. Volta no tempo e espaço. Algumas telas anteriores eu coloquei que o óleo, ele é insaturado. Ele tem várias duplas ligações. E a gordura, ela é saturada. Portanto, eu posso transformar um óleo em uma gordura? Posso. De que maneira? Quebrando as duplas ligações. E aí não precisa ir muito longe atrás. Há 2 semanas atrás, vocês estudaram reações de adição. Qual que é o alvo de uma reação de adição? O alvo é a quebra da ligação dupla ou tripla ligação. E como o óleo tem 1, 2, 3 duplas ligações, e se eu quebrar todas elas, eu vou ter uma cadeia saturada. Só que a diferença entre óleo e gordura é exatamente o tipo de ligação. O óleo, ele é líquido porque tem duplas ligações. Se eu quebrar todas essas duplas ligações, eu vou ter uma cadeia saturada. E quando eu tenho cadeia saturada, é uma gordura. Só que é uma gordura não natural. É uma gordura hidrogenada. Por que hidrogenada? Porque eu peguei o óleo, botei os hidrogênios em cada carbono que tinha dupla e transformei a minha cadeia insaturada em uma cadeia saturada. E o que é gordura hidrogenada? Nada mais é do que margarina. Tem coisas que os professores de química nunca contaram para vocês. Por exemplo, a palavra margarina. Quem que descobriu ou quem pediu para descobrir a margarina? Na história, quem pediu a descoberta da margarina foi Napoleão Bonaparte. Olha só, coisas que vocês nunca ouviram falar da vida. A palavra margarina, ela tem o significado, o brilho das pérolas. Olha só, até romântico. Brilho das pérolas. Se imagina chegar em casa, assim, para quem tem namorado, assim, nossa, seus olhos hoje estão com formato, com aspecto de margarina, te dá um tapa na cara. Nossa, que isso? Por quê? Porque margarina significa o brilho das pérolas. Olha que bonito, a palavra margarina vem de margérios, que significa brilho das pérolas ou aspecto de pérola. Por quê? Porque a história é bem assim. Lá no tempo do Napoleão tinha muitas guerras, etc. e tal,
E você precisava levar alimentos para os soldados na guerra, só que o alimento estragava com facilidade. Então, o que eles levavam? Eles levavam pão, só que o pão embolorava algum tempo. Eles levavam manteiga, só que a manteiga azedava com o passar do tempo. Eles não tinham conservantes na época. Então, Napoleão pensou assim, o meu soldado fez uma enquete, o que você tem de problema? Ah, alimentação. Na hora da batalha lá, eu tenho problema com a comida. Então, Napoleão pensou assim, nossa, a bolacha, ela vai ficar com fungo, o pão vai ficar com fungo, não tem como resolver. Mas eu posso resolver a manteiga. Aí ele pediu lá para os cientistas franceses da época para ter um substituto para a manteiga que não azedasse. E o que eles criaram? A margarina, o brilho das pérolas. Portanto, a margarina nada mais é do que uma gordura hidrogenada que tem brilho das pérolas. Mas não é só naqueles potes que você encontra margarina. Bolacha recheada. E, pelo amor de Deus, é bolacha. Nós estamos em Curitiba e Curitiba é bolacha. Para quem fala biscoito recheado, muda de Curitiba. Vai para outro lugar. Bolacha recheada. E quando se come uma bolacha recheada, é um ritual. Você pega a bolacha, abre, come o recheio primeiro, depois come a bolacha. Assim funciona. Aquele recheio nada mais é do que gordura hidrogenada. Que outro exemplo, na sua infância, há muito tempo atrás também, você já teve alguns doces em formato de guarda-chuva. Isso lá não é chocolate. Isso lá é gordura hidrogenada, sabor chocolate. Baladadinho. Baladadinho é margarina, sabor amendoim. Bom, resolve, tem vários problemas aí que vocês vão encontrar com gordura hidrogenada. E gordura hidrogenada mais é do que uma margarina. Vocês têm perguntas? Bolinha de futebol perfeito. Aquela bolinha de futebol também é gordura hidrogenada, sabor chocolate. Então, tem alguns produtos assim, nossa, tem uma camada de chocolate por cima. Cuidado, dá uma olhadinha no rótulo. Tem gordura hidrogenada, sabor chocolate. Tem algumas barrinhas de cereal que você pensa assim, nossa, não vou comer chocolate, vou comer uma barrinha de cereal mais saudável. Aí você olha no rótulo tem assim, barrinha de cereal com cobertura, sabor chocolate. Não é chocolate, é gordura hidrogenada, sabor, uma camada de margarina com essência de chocolate. É isso que vocês vão encontrar. Então, importante esse para o vestibular, importante. Então, quem fez a pergunta ali em cima, acho que foi o... Quem fez? Vamos ver mais quem que era, cadê gordura hidrogenada? Gordura, o Lúrian. O óleo, eu quebro as duplas ligações e produzo uma gordura. E essa gordura produzida é chamada de gordura hidrogenada ou margarina. Muito no Enem. Isso aqui que está nessa tela, que vocês estão notando, cai muito no Enem. Se você não está notando muito e quiser depois o arquivo, está lá disponível para você. Ah, um outro detalhe, estava esquecendo. Como eu estou aprimorando a matéria, lá na apostila vocês vão ter uns 7, 8 exercícios sobre esterificação. Eu botei ali no caderno uma lista de exercícios. Uma lista de exercícios que tem Federal do Paraná, tem PUC, tem FUVEST, tem Unicamp, tem outros vestibulares importantes, e coloquei algumas questões discursivas. Para quem não vai fazer discursiva em Química, não precisa se preocupar. Agora, para quem vai fazer discursiva em Química, já coloquei algumas questões para você começar a praticar. No finalzinho lá da folha tem as resoluções, tem um gabarito para você ter sempre a consciência do que você está fazendo correto ou não. Então, tem uma lista de exercícios com questões discursivas e outras matérias para vocês também mexerem sobre esse material aqui. Pergunta cumprida, então a margarina e o recheio de bolacha recheada é a mesma coisa? Perfeito. A bolacha recheada é um péssimo alimento, né? Depende. Tudo depende da quantidade. Por exemplo, eu vou ser bem sincero com vocês, eu tive um problema sério de triglicerídeo. Estou comentando assim, o meu triglicerídeo, há uns 3 anos atrás, estava batendo 400. 400. E o ideal é menor do que 180. E aí o médico cardiologista ficou assustado, porque poderia ter placa nas artérias, estava tudo certo e tal. E ele perguntou se eu tinha alguma alimentação estranha. Eu falei assim, doutor, eu tenho um problema sério. Eu comia um pacote de bolacha recheada por dia. Eu ia no mercado, eu adorava uma bolacha, vou fazer propaganda, da Bono. Eu adorava Bono chocolate. Eu comprava 30 pacotes de Bono, um para cada dia. Então eu comia um pacote de bolacha inteiro todos os dias. E aí ficou fácil, porque eu estava com quase 400 de triglicerídeo. Cortei a bolacha, eu tinha um infarto pelo jeito, cortei a bolacha, em 5 semanas meu colesterol caiu para 160. Portanto, respondendo a sua pergunta, bolacha recheada é um alimento péssimo. Para mim era muito ruim. Agora, depende da quantidade. Se compra um pacote de bolacha, durou uma semana, um mês, se come uma aqui, uma outra no outro dia, aí não tem problema. Eu sempre falo, cuidado com a dosagem. Eu fui uma prova disso, a dosagem muito alta, meu colesterol, meu triglicerídeo foi lá na estratosfera. Então,
para mim, a bolacha recheada não é mais um alimento do meu dia a dia. Então, posso até ter bolacha, mas não me atrai mais. Depois que eu tive o problema, não mais. Então, até posso, sim, eventualmente pegar uma bolachinha ou uma cookie, também serve com esse processo. Então, aqui temos a margarina, que nada mais é do que uma gordura hidrogenada. Se dão risada aí, ó, mas é triste e tal. Então, o que acontece? É um vício. Para mim, era um vício. O vício da bolacha recheada. Já pensou assim, para as reuniões, olha, meu nome é Sidney, conta essa história, olha, era viciado em bolacha recheada, tá? Mas de qualquer maneira, hoje eu perdi esse vício, estou curado, tá? Vamos comemorar com outras coisas. Então, isso é margarina. Então, a margarina está aqui, é uma gordura hidrogenada. Então, quem fez a pergunta, recheio de bolacha e margarina é a mesma coisa, só coloca as coisas a mais, tem lá vitamina que eles colocam na margarina, e no recheio da bolacha só gordura, sabor alguma coisa. Fica mais fácil para vocês compreenderem aí. Tive que ir para o A, quase, né? Na verdade é BA, não sei como é, comedor de bolacha subida. Como é que é? CBA, comedor de bolacha subida. Seria a nossa sigla que eu tenho. Pronto, fechou. Agora, uma outra parte importante para o nosso vestibular. Como é que está meu tempo? Como é que está meu tempo? Vai até 8h20, está tempo. Então, agora vem uma outra coisa importante chamada saponificação. Não tem no material de vocês, vou pedir para anotar todas as informações dessas telas, e se for possível, até essa reação. Se for possível, até a reação para você compreender o que vai surgir. Mas eu tenho com tempo, não tem problema, vão anotando aí. Hidrólise alcalina, também chamada de saponificação. Sem piadinha, saponificação produz o quê? Se fosse um Jamal, eu ia falar assim, um sapo, professor. Não. Saponificação vai produzir o quê? Um sabão. Portanto, como que eu faço quimicamente a produção de um sabão? Como é que eu tenho a estrutura de um sabão? E como é que esse sabão ou detergente vai propiciar a limpeza, tanto da gordura e, ao mesmo tempo, solúvel em água? Então, essa é a ideia que você tem. Tem na página 16, opa, que bom. Então, se tem na página 16, é que eu não olhei, na realidade. Só vi na página 8, esterificação, depois não vi mais. Então, ali, ó, o Paulo falou que na página 16 tem a hidrólise alcalina, tem essa saponificação. Que bom, então não precisa notar muita coisa, não. Mas essa frase aqui, ó, é interessante. É bem interessante. Então, lipídio. Só que nesse lipídio, eu vou colocar uma outra estrutura. Se coloca glicerídeo. O glicerídeo reage com base forte, produzindo sal mais glicerina. Para quem anotou, vou pedir perdão, mas pode deixar, mas para quem anotou, deixa lipídio. Para quem não anotou, no lugar do lipídio, coloca glicerídeo, que é óleo ou gordura. Glicerídeo ou é óleo ou é gordura. Esse óleo ou gordura vai reagir com uma base forte, geralmente hidroxissódio ou hidróxido de potássio. Ou é hidroxissódio ou hidroxipotássio. Vai produzir um sal mais a glicerina. Você já reparou que grande parte dos sabões que você encontra no mercado está escrito assim, sabão glicerinado. É lógico, porque produz glicerina no processo do sabão. E mesmo o nosso tataravô, há muito tempo atrás, quando ele fazia sabão, também tinha glicerina, porque é um produto do nosso sistema. Então, o que você vai usar? Eu vou usar aquele meu lipídio, aquele meu éster, que é a manteiga, o tripalmetato de glicerila, que é C15H31, COOCH2, daí CH, CO, C15, é isso que repete, ó. São 3 vezes C15H31, CO, CH2, CH, CH2. Aí eu vou produzir um sabão. Só que o sabão, eu vou depender muito do que eu vou colocar como base. Uma outra curiosidade técnica. Se você usar hidroxissódio ou soda cáustica, você vai produzir o chamado sabão duro, que é o sabão de pedra ou sabonete. Professor, qual é a diferença entre sabão e sabonete? Nenhuma. Na verdade, tem. O sabonete, ele coloca 1/4 de agentes hidratantes, eles colocam agentes esfoliantes, eles colocam cheirinhos especiais, colocam alguma coisa do gênero e um certo controle de pH. Já o sabão é simplesmente a gordura, o óleo e a soda cáustica, é o chamado sabão duro. Agora, se no lugar do hidróxido de sódio colocar hidróxido de potássio, você vai ter o chamado saponáceo, ou sabão mole ou sabonete líquido, que é a mesma coisa. Então, dependendo do tipo de base que você usa, se você usar hidroxissódio, sabão duro. Se você usar hidróxido de potássio, sabão mole ou os chamados sabonete ou saponáceo. Assim que funciona esse sistema. Pergunta, aqueles sabonetes que matam 99,9% das bactérias têm alguma diferença nos elementos? Sim. Então, veja bem, o sabão
ou o sabonete é a matéria sim. Então, por exemplo, assim, eu tenho um sabonete que mata 99,9% das bactérias extras do nosso corpo. Você vai produzir um sabão da mesma forma. Você vai produzir aquele sabonete, você vai pegar um óleo ou uma gordura, vai reagir com hidróxido de sódio e vai produzir o sabão. Só que esse sabão, eu vou ter um controle de pH. Então, eu vou fazer um controle de pH e quando você faz um controle de pH, você vai ter um sabonete. O que você pode acrescentar nesse sabonete? Você pode colocar agentes desinfetantes, você pode colocar um quarto de agentes hidratantes. Tem um sabonete com essa marquinha aí você coloca uma cor verde, uma cor rosa, ou então, quer um sabão glicerinado, que é mais transparente. Aí você pode colocar o que quiser lá dentro. Só que sabonete que tem um pH exatamente 7 é o sabonete infantil. Só que perceba o preço. Na hora que você vai comprar sabonete, você já acha absurdo o preço do sabonete. 1,60, 2,30, 2,40, você vai ver o produto de bebê, R$9. Alguém compraria um sabonete por R$9 para tomar banho? Deveria, porque lá eu tenho certeza que o pH é exatamente 7. Então, é um processo maior, aí eles colocam agentes lá que não agridem a pele da criança e assim por diante. Mas tem diferença sim. Então, toda vez que você coloca alguma coisa a mais no nosso sistema, minha avó pegava óleo usado para fazer sabão. Me explica? Perfeito, é isso mesmo. A sua avó coberta de razão. O nosso avô, nosso bisavô, nosso tataravô, a receita básica para fazer sabão. Ou eles pegavam óleo, ou usavam sebo de animal, banha de porco, banha de boi, banha de ovelha, tudo que era resíduo de gordura de animal, eles colocavam num tacho, aqueciam aquele tacho para a gordura derreter, aí botavam soda cáustica lá dentro. Professor, mas soda cáustica existe na natureza? Não. O nosso tataravô fazia sabão usando cinzas. Tanto que metal alcalino, o sódio e o potássio, alcalino vem de álcalis, que significa cinza. Então, o nosso muito ancestral, ele pegava gordura animal, que não tinha óleo na época, pegava a gordura, botava dentro de um lugar para esquentar, pegava cinzas, jogava lá dentro, cozinhava, depois que esfriava, você tinha um sabão. Tem alguns autores que falam que o nosso tataravô, há 70, 80 mil anos atrás, já tinha conhecimento de sabão. Provavelmente ele fez um churrasco pré-histórico com pernil de mamute, aí aquela gordura foi caindo no fogo, o fogo apagou, ficou as cinzas, e aquela gordura continuou caindo. E na hora que aquela gordura caiu na cinza, reagiu e produziu um sabão. Aí o nosso tataravô de 80 mil anos atrás botou a mão, encontrou um negócio gosmento, foi tirar com a outra mão, esfregou, fez espuma, foi no rio limpar e viu que a mão ficou limpa. Provavelmente o sabão foi descoberto por acaso num churrasco primitivo de um pernil de mamute. Lá você teve o sabão. Então, tua avó coberta de razão. Óleo de fritura. Nossa, fiz uma batata frita lá em casa, aproveitei uma outra fritura. Tá lá, o que você faz com essa fritura? Joga na pia? Joga no vaso? Não. Não joga. Se você quer descartar, coloca numa garrafa PET e coloca dentro do lixo reciclável. As pessoas que vão coletar já sabem que aquilo é óleo, tem um destino. Agora, se você quiser fazer sabão em casa, inclusive depois procure no Google, chamado sabão de garrafa. Você pega aquele óleo de fritura, deixa na garrafa PET e coloca umas 2 ou 3 colheres de soda cáustica, aquece aquele em banho-maria, deixa esfriar, você vai ter um sabão de garrafa. Pega uma tesoura, corta, você tem um sabão. O que você vai fazer com esse sabão? Fica a seu critério, você não pode tomar banho com ele. Você pode lavar, por exemplo, calçadas, pode dar banho, no cachorro também não dá, porque tem alergia, tá? Mas é um sabão que você produz em casa com óleo de fritura e soda cáustica. Portanto, a sua avó, quem escreveu ali, a Lúlia, coberta de razão. Então, mas o sabão tem caráter básico? Sim. Depende da tua neutralização. Repare que eu tenho éster reagindo com uma base. Só que se você colocar muita base lá dentro, o que você vai ter? Se você colocar muita base, ele vai ficar muito básico. Então, você tem que fazer uma neutralização. Aí você coloca algumas substâncias, como ácido cítrico, ácido ascórbico, que é vitamina C, para neutralizar esse excesso de base. Bom, resolve esse material. Então, o sabão, a princípio, tem caráter básico. O sabonete tem caráter básico. Então, você compra muitas vezes alguns sabonetes, vai tomar banho, você sai com a pele muito seca. Por quê? Porque remove a gordura da sua pele. E se remove a gordura porque tem excesso de soda cáustica nesse sabão ou nesse sabonete. Então, agora voltando. Repare que o nosso glicerídeo, óleo ou gordura, reage com a base forte, produzindo sal mais glicerina. E aí eu vou pedir para você, para quem anotou sabão aqui, ó, coloca 2 pontos. Defina quimicamente o que é um sabão. Defina quimicamente o que é um sabão. Uma linha. Sabão, 2 pontos, é um sal de ácido graxo. Ponto.
repetindo, sabão, 2 pontos, é um sal de ácido graxo. Ponto final. Isso é um sabão. Então, sabão nada mais é do que um sal de ácido graxo. De onde que veio esse ácido graxo? Repare que o ácido graxo, ele veio lá atrás, quando aquele hidrogênio do ácido graxo foi substituído e virou um éster. Aí eu tenho óleo e uma gordura. Por isso que eu posso fazer sabão de óleo de fritura, ou posso fazer sabão com banho de porco ou banho de qualquer animal. Aí eu pego aquilo, reajo com hidróxido de sódio e vou produzir um sabão. Tanto que, agora não sei se isso é verdade ou não, se é uma fake news ou não, mas eu já vi uma história que teve um cara maluco, bem maluco, diga-se de passagem. Eu acho que o cara era psicopata. Ele pegava algumas pessoas, matava elas, tirava a gordura e fazia sabão. E depois dava de presente para os amigos. Eu acho que ele era meio psicopata. De qualquer maneira, ele fazia um sabão de gente. Eu já vi, tinha uma amiga minha, que ela foi fazer lipo, e daí o médico fala assim, que ela vai tirar aquela gordura e se joga fora. E ela pediu aquela gordura, e ela fez um sabão da própria gordura. Meus amigos não batem muito bem também, mas de qualquer maneira, você pode fazer, se porventura um dia você for fazer uma lipoaspiração, quiser aquela gordura que está do teu corpo, bota a soda cáustica lá dentro, mexe bem no aquecimento, você vai fazer um sabão de você mesmo. Olha só que legal, um sabão de você. Ou seja, dá isso de presente, olha, aqui tem um pedaço, um presente da minha cirurgia. O que é isso? Um sabão. Como é que ele foi feito? Ah, da minha gordura. O pessoal vai jogar fora, mas de qualquer maneira, pode ser feito a partir de qualquer gordura animal e qualquer óleo que você tenha disponível em casa. Sabão é um sal de ácido graxo. Tá resolvido os processos ali. Estava estranho. Mas de qualquer maneira, você não sabe a origem. Pega a gordura e faz sabão. Então a esterificação produz glicerídeos e a saponificação pega a gordura e faz sabão, perfeito. Só que não só gordura, Luana, não só gordura, pode ser um óleo também. O glicerídeo ou é óleo ou é gordura, pode ser os dois. Qualquer um desses dois pode virar sabão, sem problema qualquer. Então, essa é a ideia que você tem. Então, a esterificação produz glicerídeo, pega a gordura e faz sabão, perfeito. Então, não só gordura, como óleo também. Então, só para fechar a tua pergunta ali. Agora, como que um sabão, como é que está meu horário? Como é que está meu horário? Está bem ainda? Como é que um sabão, ao mesmo tempo, limpa a gordura e, ao mesmo tempo, ele é solúvel em água? Eis o segredo. E aí que os vestibulares adoram, deitam e rolam. Então, o que nós temos? Algumas informações técnicas. A gordura, imagine que você tem um prato, você tem lá um tecido que caiu gordura, ou então lá, nossa, sabe aquela costela do final de semana? Aquela costela que vem pingando aquela gordura, na hora que cai no prato, depois de um tempo vira uma margarina em cima do prato, assim. Você tem que lavar aquela louça. Aí alguém fala assim, usa água quente que remove gordura. Opa, água e gordura não são compatíveis, portanto, a água quente pode até, digamos, derreter a gordura, mas ela fica impregnada no prato ou na roupa. Então, se a gente está comendo uma coxinha, a coxinha cai no da tua camisa, da tua calça, fica aquela rodela de gordura. Como é que você remove? Bota na máquina e bota sabão em pó. Sabão em pó, sabão em barra, sabão é sabão, e o detergente tem o mesmo funcionamento. Então, primeira informação, a gordura, ela é apolar. A gordura, ela é insolúvel em água. E o meu sabão, eu coloquei um sabão aqui embaixo, acho que dá para enxergar bem, né? Eu tenho um sal de ácido graxo. O ácido graxo tem, no mínimo, 11 carbonos. Então, o que eu fiz aqui, ó? CH3, CH2, 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 mais 7 vezes o CH2, ou seja, uma cadeia longa, e essa cadeia longa, ela é apolar. Tudo que tiver carbono com hidrogênio, lembra lá daquela aula sobre propriedades físicas? Se a minha cadeia orgânica tiver apenas 2 elementos, carbono e mais alguém, ela vai ser apolar. Então, se eu não tivesse essa parte verde aqui, ó, essa estrutura, ela é apolar. E a gordura, ela também é apolar. E lembre do semelhante dissolve semelhante. Só que o sabão não é só uma cadeia apolar. Na ponta, eu tenho sal. E quando você envolve sal, você tem ligação iônica. Eu tenho íons, carga positiva e carga negativa. Então, ali está colocando ali, ó, 2 elementos é apolar, 3 é polar. Perfeito. Então, assim funciona. Então, só que o que eu tenho no meu sabão? Eu tenho uma cadeia carbônica muito longa, e essa cadeia longa, ela é apolar. Mas eu tenho uma ponta que é polar. E nessa ponta eu tenho carga negativa e carga positiva pela ligação iônica. Ligação iônica tem íons, íons tem polos, portanto, se tem polos, é solúvel em água. Aí, como é que vai funcionar a limpeza de um sabão?
Então, eu tenho uma mancha de gordura, só que vou transferir essa mancha de gordura para um copo na próxima tela, só para vocês compreenderem. Que um ácido graxo é uma cadeia longa. Um sal de ácido graxo é o chamado sabão. Então, o sabão ele tem uma cadeia longa, que é apolar, mas tem uma ponta que é polar. E aí vocês vão ver como a química ela é fantástica quando você desenvolve esses procedimentos. Quer ver? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho a gordura que é apolar, eu vou pegar o meu sabão da seguinte forma. Essa linha é a parte daquela estrutura polar, e essa bolinha é a minha extremidade polar. Um pouquinho, acho que já vai voltar, voltou. Então, voltar. Essa linha aqui, ó, que eu coloquei nesse desenho, parece um cotonete, alguma coisa assim, mas essa linha aqui, ó, é aquela cadeia polar, que só tinha carbono e hidrogênio. E a bolinha é a parte polar, que é a do sal. Aí o que acontece? Eu tenho um copo, só voltar um pouquinho aqui, ó, voltar de novo. Então, eu tenho um copo, bem, o sal orgânico, o meu sabão, ele tem uma cadeia polar e tem uma extremidade polar, é mais fácil para vocês compreenderem. Então, eu vou ter um copo e esse copo tem uma mancha de gordura. O que se faz para tirar a mancha de gordura? Taca sabão. Só que o que vai interagir com a gordura? A parte apolar. Semelhante dissolve semelhante. Então, essa parte apolar começa a interagir com a gordura. Só que não é uma molécula de sabão, são várias, centenas, milhares de moléculas de sabão que vão se prendendo naquela gordura. E reparem, a parte apolar interage com a parte apolar. Mas o que fica a amostra para a água? A bolinha. E o que a bolinha é? Ela é polar. Portanto, quando você tem uma gordura ou um óleo e você coloca sabão, a parte apolar da cadeia carbônica interage com esse óleo, com essa gordura, deixando à mostra a parte polar. E como a parte polar, ela tem uma sensibilidade, ela tem uma afinidade com a água, eu vou produzir o que a biologia chama de micela. O que é uma micela? É uma gordura, é um óleo rodeado de moléculas de sabão. E como é que esse sabão interage com a gordura? Um semelhante dissolve semelhante. Então, a parte apolar interage com a gordura, deixando a amostra para a água a extremidade polar. E como eu tenho várias extremidades polares, maior é a afinidade pela água. E aí, essa micela, ela é solúvel. Imagina aquele prato assim, com aquela camada assim de gordura daquela picanha ou então daquela costela. Nessa hora falando isso é sacanagem. De qualquer maneira, tem aquela camada, você coloca detergente ou sabão. Como é que o detergente e o sabão vão interagir? Então, a parte apolar interage com a gordura, deixando a parte polar para ficar em contato com a água. Então, se esfrega ali, liga a torneira, aquela água escorre e leva consigo as micelas formadas pelo detergente e sabão e a gordura. É isso que propicia o processo de limpeza. Então, a parte apolar do meu sabão interage com a gordura, deixando para a água a parte polar. E aí, polar com polar se interage, apolar com apolar se interage, forma micela solúvel em água, propicia a limpeza. Assim funciona. Só que alguém lava a louça em casa com sabão? Não. Vocês lavam a louça com detergente, mas é o mesmo princípio. Só que o que é um detergente? O detergente mais comum que você encontra hoje no mercado é esse daqui, ó. O paradodicil sulfonato de sódio. Mas reparem que a estrutura ela é similar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Do enxofre para cá, eu tenho uma cadeia aromática com mais 12 átomos de carbono. Essa estrutura que eu tenho para a esquerda, ela é apolar. Essa estrutura que eu tenho à esquerda é apolar. E aqui eu tenho um sal de ácido sulfônico. Um sal de ácido sulfônico. Esse é o principal detergente que você encontra no mercado hoje. Então, essa parte apolar interage com a gordura, deixando a parte polar dos íons para a água. E aí você tem a limpeza da mesma forma. Só que o sabão tem a desvantagem que deixa tua mão lisa. Você pega um prato, o prato escorrega, quebra. Já vem a mãe numa voadora em você. Pega um copo, escorrega, cai. O detergente se coloca na esponja, algumas gotas, faz aquela espuminha, limpa, acabou, e fechou o processo. Mas o princípio de limpeza é exatamente igual. A parte apolar do sabão detergente interage com a gordura e a parte polar do sabão detergente interage com a água. Ponto, resolve esse nosso sistema. Agora, só uma curiosidade, hoje nem existe mais detergente de cadeia ramificada pela lei brasileira, mas os detergentes de cadeia normais, os detergentes são biodegradáveis, e os detergentes de cadeias ramificadas, eles não eram biodegradáveis, e eles causavam
poluição aquática, espuma. Aí tirava a superfície de contato da água, os animais que viviam na superfície da água morriam, essas coisas do gênero. Então, hoje, pela nossa legislação, todos os detergentes que você encontra no comércio, e não só para lavar a louça, detergente para lavar cabelo. Shampoo nada mais é do que um detergente. Professor, qual é a diferença do shampoo e o detergente de pia? A concentração, só. A única coisa que muda de um detergente de pia para o detergente que você usa para lavar o cabelo é a concentração. O detergente do shampoo é muito mais diluído que o detergente da pia. Justamente pelo fato de você estar removendo mais gordura do prato do que você tem no cabelo. Mas, de qualquer maneira, quando eu falo em detergente, eu posso ter detergente de pia, detergente de cabelo, detergente líquido que você usa no banheiro, essas coisas do gênero. Tudo isso tem o mesmo princípio. A parte apolar interage com a gordura e a parte polar interage com a água. Prestem bem atenção nesse processo, porque isso vai estar presente no Enem. O Enem, eu tenho certeza que alguma questão envolvendo esse processo de saponificação, ou então a cadeia anfifílica, ou anfótera, uma parte apolar que interage na gordura e uma parte polar que interage com a água. Então, esse é o chamado caráter anfótero de algumas moléculas, é o chamado caráter detergente ou o efeito sabão. São os processos que você tem. E aí chegamos no grande processo da aula de hoje, tenho ainda alguns minutos, esterificação. Então, se você olhar a página 8, o título era esterificação, só isso. E a esterificação eu resumo numa única tela, aqui. Só que eu mato 2 coelhos numa única cajadada aqui, ó. Quando um ácido carboxílico reage com um álcool, vai produzir água mais éster. Essa reação direta é chamada de esterificação. Anotem isso, olha só que eu coloquei aqui, ó, importante para o vestibular. Quando um ácido reage com álcool, vai produzir água mais éster, éster mais água. Só que a reação inversa, lembra de equilíbrio? A reação inversa, se eu pegar um éster e botar o éster na presença da água, vai produzir ácido e álcool, só que a reação inversa, ela é chamada de hidrólise. Professor, qual das duas cai mais em prova? Não dá para prever, mas que uma delas está presente, tanto que nessa lista que eu coloquei, nas últimas 5 provas da Federal, caíram 2 questões de esterificação e 2 questões de hidrólise. Ou seja, de cada 5 anos, 4 questões desse material. E ano passado não caiu nada. Então, presta bem atenção que esse ano pode cair ou esterificação ou hidrólise. A reação está aqui. O ácido reage com álcool, produzindo éster mais água. Essa reação tem a mesma importância daquela aqui. Ácido reage com base, produzindo sal e água. Então, o ácido reage com álcool, produzindo éster mais água. Agora, se eu pegar o éster e reagir ele com a água, ele vai voltar a formar o ácido e o álcool. Tá certo que nós temos um equilíbrio químico, mas se eu quiser aumentar a produção do éster ou aumentar a produção do ácido e álcool, eu posso mexer no equilíbrio. Eu posso retirar a água, por exemplo, na hora que você retira a água, o equilíbrio se desloca para cá, aumenta a concentração do éster. Ah, eu não quero mais o éster, eu quero que volte o ácido e o álcool. Coloca mais água. Aumenta a concentração de um, desloca o equilíbrio para o sentido oposto. Então, assim que os químicos mexem com essas reações. Só que agora eu vou colocar a reação. Como que funciona uma esterificação? Primeiro, o ácido carboxílico é C-O presa OH. O álcool, ele tem a hidroxila. Como que vai formar a água? Então, a água, ela sai da hidroxila do ácido com o hidrogênio do álcool. O éster, ele vem dessa reação, da hidroxila do ácido com o hidrogênio do álcool, para formar a molécula de água, e o que sobra? Esse oxigênio com esse radical entra no lugar daquela hidroxila para formar o éster. Isso aqui é uma reação de substituição. Repare que eu tinha uma hidroxila, a hidroxila saiu com hidrogênio, alguma coisa entrou no lugar. Só que essa reação de substituição é chamada de esterificação. E prestem bem atenção nessa ligação aqui, ó. Deixa eu colocar um destaque aqui, ó. É essa ligação que é formada. Então, repare que a hidroxila pegou hidrogênio, essa ligação aqui prende com o oxigênio que veio do álcool. E é a mesma ligação que vai ser quebrada na hidrólise. Se você pegar esse éster aqui, ó, novamente, é essa ligação que vai ser quebrada. E lembrando que a água, deixa eu pegar um pouquinho aqui, ó, a água é HOH, ou seja,
A água é formada por hidrogênio e hidroxila. Na hora que eu tenho uma hidrólise, esse hidrogênio que tem carga positiva vai para o oxigênio que tem carga negativa para formar o álcool, e a hidroxila da água vai para o C-O para formar o ácido carboxílico. Então, as duas reações que eu coloquei ali na nossa reação, eu termino a minha aula em cima desse processo, mas ainda tem um tempinho. A esterificação, quando você produz um éster. E a hidrólise, quando você pega o éster, reage ele com a água. Só que a água é HOH. Como é aquela ligação que se quebra entre carbono e oxigênio. Quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Se o oxigênio é negativo, ele recebe o H. Aquele carbono é positivo, recebe a hidroxila que é negativa, forma o ácido e o álcool. Ponto, resolve. Professor, tem como colocar um exemplo? Tem. Deixa eu só limpar aqui para quem está copiando isso aqui, para ficar mais fácil para vocês anotarem. Então, uma esterificação, a hidroxila do ácido pega o hidrogênio do álcool para formar água. Pega os dois fragmentos, junta, vai formar o éster. Agora, naquela mesma ligação que você forma, você quebra a mesma ligação no processo de hidrólise. Vou dar um exemplo de cada um para vocês entenderem a lógica aqui. Eu vou começar do zero. Então, olha só. Eu tenho o ácido fórmico, ou ácido metanóico, reagindo com metanol. Então, o que vai acontecer? Então, repare que aquela hidroxila vai pegar o hidrogênio para formar o quê? Vai formar a água. Mas, o que sobrou no meu ácido carboxílico? Sobra um H, C-O, presa O, CH3. Pronto, resolvi o nosso processo. Tá, professor, mas o que formou aqui, ó? Eu tenho um ácido reagindo com álcool. O ácido metanóico reagindo com metanol vai formar o quê? A hidroxila pega o hidrogênio para formar a molécula de água, formando um éster. E qual vai ser o nome desse éster se ele veio do ácido metanóico? Metanoato de metila. Esse é o nome do éster formado na minha reação. Isso é uma esterificação. O éster sempre vai ser produzido pela reação entre o ácido e o álcool. Esse é o processo de esterificação. Quer ver outro exemplo? Vamos pensar o seguinte, ó. Ácido acético, vinagre, reagindo com etanol de casa. Na presença de um ácido, o que vai acontecer? A hidroxila pega o hidrogênio para formar a molécula de água. Eu vou colocar água aqui, ó. Agora, o que forma depois? Lá na pontinha, você vai ter um CH3, C-O, presa O, e coloca o radical etil. Vai caber tudo ali, vai. Meu garranchudo aqui, mas dá para entender a lógica. Então, olha só. A hidroxila pega o hidrogênio para formar a molécula de água, mais um éster. E como é que eu sabia a forma do éster? O que sobrou do meu ácido? 2 carbonos e um C-O. O que sobrou do meu álcool? Oxigênio, CH2 e CH3. Então, eu vou ter o acetato ou etanoato de etila ou acetato de etila. Isso é um processo de esterificação. Agora, professor, faz um exemplo de hidrólise. Faço. Então, esses dois tipos de reação que eu acabei de apresentar são esterificações. Agora, dá uma olhadinha nessa reação de hidrólise. Lembrando que a água, o hidrogênio é positivo e a hidroxila, ela é negativa. Deixa eu colocar as cargas aqui em cima. A ligação que se quebra é essa ligação aqui, ó, entre o carbono, C-O, e o oxigênio. Como esse oxigênio é negativo, ele vai pegar o H positivo para formar um álcool. E esse C-O vai receber a hidroxila para formar o quê? Vai ficar meio exprimido ali, ó, mas vai formar CH3, C-O preso a OH. Esse é o primeiro produto que eu tenho, ó. CH3, C-O recebendo a hidroxila para formar um ácido. Mas, aí o que forma? Aqui eu só vou virar um pouquinho, ó. Aí você vai ter um CH3, CH2, vou colocar o OH aqui para cima, porque não tem mais espaço ali na tela. Então, o que nós temos? CH3, CH2, OH, ou seja, forma um álcool. Ou seja, a reação inversa. O éster reage com a água produzindo ácido, mais o etanol. Ponto. Resolve o nosso processo de hidrólise. Então, a hidrólise nada mais é do que uma reação de quebra em que o nosso éster reage com a água, produzindo ácido e álcool. Se esse ácido reagir com esse álcool, vai produzir aquele éster mais a água. Processos inversos. E aí, só por desencargo de consciência, só colocar uma última reação aqui, só para evitar problemas.
Novamente, o Enem. Minha preocupação é o Enem. Ainda tem um tempinho, tem mais 5 minutos ainda. Então, vejam bem. Transesterificação. Também não tem no material de vocês. Acho que até os materiais mais novos também não apresentam, isso aqui é muito novo. Transesterificação. Pô, seria um nome bacana para aqueles programas soletrando. Transesterificação. É uma esterificação, uma forma trans, é uma troca de um trans. São reações químicas que podem ocorrer entre um éster e um álcool, ou entre éster e um ácido, sempre tendo a formação de um novo éster. Na realidade, se você quiser colocar transesterificação e colocar a reação aqui embaixo, já resolve. O que é uma transesterificação? Quando um éster reage com álcool, produzindo um novo éster e um novo álcool. Mas, professor, não tem reação? Tem. Também bem. Éster reage com álcool, produzindo éster e álcool. Tá, professor, mas não tem reação? Tem. Em outras e poucas palavras, o que é uma transesterificação? É uma troca de radicais. Isso eu gostaria que você anotasse. Para quem está anotando aqui, vou esperar até que vocês anotem. Tem gente que gosta de anotar tudo. Eu até acho bacana. Então, transesterificação é uma reação entre éster e álcool, produzindo outro éster e outro álcool. Tá, professor, mas não vai ter reação? Tem. Agora, destaquem bem essa frase. Transesterificação é uma troca de radicais. Em poucas palavras, é uma troca de radicais. Se vocês observarem ali na tela de vocês, o radical do álcool é R' e o radical do éster é um radical R duas linhas. O radical do álcool vai parar no éster e o radical do éster vai ser parado lá no álcool. Então, olhem bem. O R' do álcool, repare que o meu álcool agora vai ter o radical R duas linhas. O radical do éster foi para o álcool e o radical do álcool foi para o éster. Isso é uma transesterificação. Qual é o grande objetivo da transesterificação? Anotaram, posso trocar só para encerrar a aula? O grande objetivo da transesterificação é a produção de biodiesel. O biodiesel não tem nada a ver com petróleo, é um óleo vegetal que foi modificado em laboratório para aumentar a capacidade calorífica. E como é que eu modifico um óleo que é um éster reagindo com álcool? Geralmente com metanol ou etanol, que são produtos facilmente encontrados aí no nosso país. Então, só mostrar uma última reação, só para encerrar aqui, ó. O que é uma transesterificação? Então, perceba, no meu éster, o radical é esse, deixa eu trocar de cor só para vocês terem uma ideia, quer ver? E ali no outro eu vou colocar um radical aqui no quadradinho, em verde. Então, olha só, o radical do éster é o acetato de metila, e aqui eu tenho o álcool etílico. O que é uma transesterificação? É uma troca de radicais. Esse radical do álcool vai parar, esse radical aqui, ó, ele vai parar lá no lugar do metil, e esse metil vem para cá. Então, o que nós vamos formar? Então, veja bem. Lá na ponta você tem CH3, C dupla O, presa O, e aí entra CH2, CH3. Repare, vai ser um 3 aqui, tá? Ah, mas tudo bem, fica no lugar anchudo, ó. CH3, C dupla O, presa O. Tá aqui tudo igual, só que agora, no lugar do metil, eu coloco o radical etil, ou seja, uma troca de radicais. Tá, professor, mais o quê? Mais, eu vou colocar agora na cor vermelha ali, ó, vai formar uma outra substância que vai ser o CH3OH. Difícil fazer o 3 hoje, mas de qualquer maneira está aqui. Ó. Então, o que é uma transesterificação? A transesterificação nada mais é do que uma troca de radicais. O radical do éster passa a ser o radical do álcool e o radical do álcool passa a ser o radical do éster. Então, eu posso ter um aumento ou diminuição da cadeia do éster, que é o nosso grande objetivo do biodiesel, ou aumento e diminuição da cadeia do álcool. Esse é o objetivo da transesterificação, uma troca de radicais. E aí, a última imagem, para encerrar de vez, qual é a grande função dessa transesterificação? O biodiesel. Então, se devem ter visto lá, você que mora no Boqueirão, tem lá aquele ônibus azul, que está lá no Guinness, como o maior ônibus do planeta, 100% biodiesel. Como é que eu faço biodiesel? Através de óleo de soja, óleo de canola, óleo de babaçu, óleo lá de mamona, reage ele com etanol ou metanol e forma um outro éster que não existe na natureza, que é produzido em laboratório, mas que é um combustível bem interessante do ponto de vista ecológico. Então, essa é a aula à parte
quarta, então você tem 2 páginas para estudar, uma na página 8 e uma na página 16, lá não sei quem colocou lá como referência, que é a saponificação. Aula importantíssima para o Enem. Pronto, agora sim. Para ser bem preciso, 8h25, bem em cima do meu horário. Fecha por aqui. Então, fecha o nosso sistema. Não esqueça que você tem exercícios na sua apostila e eu coloquei uma lista de exercícios, inclusive com questões discursivas, lá no seu caderno do A Mais. Então, você tem agora boa diversão para essa quinta-feira, para esse final de semana, ou até a quinta-feira da semana que vem, fechou? Um abraço, ótima quinta, ótimos sonhos, ótimo final de semana. Vejo vocês na semana que vem. Fechou? Abraço, até mais, Luana, até mais, Dúlia. Fechar aqui. Até mais, Murilo.